Olá, a paz do Senhor, a força do Espírito Santo e o amor de Maria. Eu me chamo Adriano, sou casado, tenho 2 filhos, participo do grupo de oração com Maria de Piabetá, Diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro. Irmãos, hoje o Senhor tem um tema para nós e vai tocar em nossos corações, em nosso chamado, em nossa vocação. O tema de hoje é Jesus. É o Senhor do nosso chamado, é o Senhor da nossa vocação. Jesus é o Senhor da nossa vida. Eu não sei como que anda a sua vocação, o seu chamado, o sim que você deu para o Senhor, mas Deus nessa hora, nesse tempo, nos chama a renovar o nosso sim, aquele sim que você deu para o Senhor. Se você ainda não serve ao Senhor, é hora de dizer sim a esse chamado, porque nós somos chamados a servir ao Senhor. E hoje, o Senhor nos deu a palavra para nos nortear nesta hora, nesse tempo, lá em Mateus 9, versículo 9, aonde vai falar a vocação de Mateus, a vocação e o chamado de Mateus, a qual o próprio Jesus irá chamá-lo. Lá no versículo 9, vai dizer: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento de taxas, e disse-lhe: segue-me. O homem levantou e seguiu. Irmãos, imediatamente, como diz a palavra de Deus, Mateus, após sentir o chamado de Deus, após sentir o chamado de Deus, o chamado de Jesus, ele se pôs de pé e seguiu e serviu ao Senhor. Lá no Evangelho de Lucas, nessa mesma passagem, vai dizer que Mateus largou tudo e seguiu o Senhor. Irmãos, é muito importante isso, onde narra nesses 2 evangelhos, porque muitas das vezes nós nos apegamos com coisas mundanas e deixamos de servir ao Senhor, às vezes por situações, às vezes por preguiça, às vezes por não deixar as coisas, o nosso comodismo. E muitas das vezes nós nos lançamos diante do chamado a qual Jesus nos chama. Eu reflito contigo também a palavra onde Jesus vai curar a sogra de Pedro, aonde imediatamente, após ela ser curada, ela se põe de pé e passa a servi-los. Irmãos, é necessário nesse tempo servir mais ao Senhor. É necessário nesse tempo resgatar aquilo que Deus te chamou. É preciso que você tenha no seu coração um verdadeiro chamado de Deus. Assim como eu também passei por muitas situações, eu partilho com vocês e testemunho com vocês. Após eu participar de um grupo de oração, eu ainda não servia ao Senhor, mas eu participava assiduamente. E eu já sentia o amor de Deus no meu coração, o chamado dele ardendo no meu coração, no meu íntimo. Mas eu não tinha coragem, eu não tinha ainda a ousadia de me lançar no chamado ao qual o Senhor teve para comigo. Mas, irmãos, a partir de uma noite de grupo de oração, eu sentado naquela cadeira confortável de um grupo de oração, o Senhor usou de um pregador. Foi muita graça de Deus para comigo, porque aquele pregador naquela noite falou o que eu precisava escutar. Ele disse algo maravilhoso, porque há muito tempo, eu e minha esposa, a gente tinha um sonho de servir ao Senhor só quando a aposentadoria chegasse. Então, esse pregador, ele falou ousadamente para nós, e eu relato esse testemunho, que após a pregação, no finalzinho, ele ainda falou: não espere ficar de idade avançada, não espere a aposentadoria chegar para servir ao Senhor. O momento de servir é agora, o momento que o Senhor te chama é hoje, o momento que o Senhor te quer na obra, no exército de Deus é agora. Então, daquele momento em diante,
eu senti o amor de Deus na minha vida, eu percebi que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, do meu chamado, da minha família, da minha casa, e eu percebi que Jesus Cristo me ama, e eu, daquele momento em diante, eu passei a servir ao Senhor com todo o intuito, com toda a ousadia. E essa mensagem eu deixo para vocês. Não espere, sirva, sirva, o momento é agora, é este. Se lance na presença do Senhor e sirva ao Senhor com todo o amor, com todo o teu coração, assim como Mateus se colocou à disposição, que você possa se colocar também, porque Deus é um Deus poderoso e Ele te ama. Amém?